Bom dia, alunos do quinto ano. E aí? Todo mundo forte e firme para a nossa aula? Abram aí o livro de vocês de ciências. Abram aí. Nosso assunto de hoje, né? Mais um assunto da terceira unidade. Vamos estudar um pouco sobre o assunto que está na página 51 do nosso livro de ciências. Abram aí o livro. Muito bem. Os animais precisam de se alimentar. É um assunto fácil, certo? Mas que tem umas coisinhas que a gente precisa se aprimorar mais, tá bom? Então, os animais precisam de se alimentar, com certeza. O processo de nutrição, por meio do quais os seres vivos digerem e absorvem os nutrientes, é essencial para recompor as substâncias gastas com a realização de suas atividades vitais. Obter alimentos descendentes, entre outras, claro. No reino animal, de acordo com o hábito de alimentos, as espécies podem ser classificadas como? São 3, que vocês já estudaram. Vamos lá. Herbívoros, carnívoros e onívoros. Aqui no livro de vocês, na página 51, tem explicando cada um desses, que depois vocês irão fazer no caderno de ciência de vocês. Vocês irão copiar as características dos herbívoros, dos carnívoros e dos onívoros. Então, os herbívoros são espécies de animais que se alimentam de vegetais ou parte deles, certo? Os carnívoros, o nome já está especificando, né? São aquelas que se alimentam de outros animais. Carne, no caso, né? Alguns se alimentam de carne. Pronto, a onça, a piranha, o jacaré, enquanto outros se alimentam como o sanguessuga e o carrapato. Sugam o sangue de animais maiores. E os onívoros, no caso, são aqueles animais que se alimentam tanto da parte vegetais como de animais, que são os exemplos do porco, a galinha e a raposa. São classificados ainda como detritívoros, certo? Detritívoros, que são o quê? São seres vivos que se alimentam de matéria morta, resto de animais ou plantas. Vamos dar exemplo um que todo mundo conhece, que fica lá naquele lixão. E aí, o urubu, certo? O urubu da cabeça preta. É uma espécie destritora, né? Presente em todo o território brasileiro. A gente tá vendo aí no livro de vocês também, tem até mostrando, tem uma foto dele aí, mostrando como ele é. É uma espécie, né, que possui grande importância para o meio ambiente também, porque ajuda a eliminar as carcaças dos animais na natureza. A espécie pode ser encontrada com frequências nos lixões, que é onde a gente vê mais, né, nos lixões urbanos, que se alimentam de matérias orgânicas que já está em decomposição, certo? Também tem falando aí sobre a cadeia alimentar, que também é importante. Chamamos de cadeia alimentar o ciclo da matéria e energia que ocorre entre os seres vivos, ou seja, a passagem da matéria e energia ou se inicia na planta e termina com a decomposição dos seres vivos. Isso é uma cadeia alimentar. Os componentes de cada cadeia alimentar é formada por 3 componentes: produtores, consumidores e os decompositores, que está aí na página 52, certo? Na página 52. Então, os vegetais, as águas, algumas bactérias são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, que a gente já estudou na aula passada. Por isso, esses seres vivos são chamados de produtores, certo? Como não são capazes de produzir seu próprio alimento e por isso consomem outros seres vivos, os animais são chamados de consumidores, eles só consomem, certo? E entre os consumidores existem os herbívoros. Esses herbívoros que se alimentam, boa parte, né, de vegetais, e os carnívoros que se alimentam de outros animais. A gente tá vendo a foto aí do peixe-boi. Ele é um consumidor herbívoro. E o jacaré?
ele é um consumidor carnívoro, tá certo? E além dos produtores e dos consumidores, existem os decompositores. Algumas bactérias e fungos são incluídos nesse grupo, pois fazem parte de restos de mortos, né, no caso, que sejam decompostos em partes, tá certo? Então, muitas espécies de cogumelos são classificadas também como decompositores. E na página 53, a gente tá vendo aí como funciona uma cadeia alimentar. Como funciona essa cadeia alimentar? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aí no livro de vocês, na página 53. Tem aí um pé de milho, né? A gente tá vendo aí que tem uma madeira, essa madeira está cheia de cogumelo. Temos uma cobra, uma já mortinha aí, já tem uma viva. Então, e tem um ratinho lá. Aí tem o milho, é um ser produtor dessa cadeia alimentar. Vamos lá. Por quê? Ele serve de alimento para o rato. O rato, a serpente, se alimenta com ele. Os animais e vegetais mortos são decompositor, né, por fungos e bactérias, certo? E a substância liberada são incorporadas ao solo e podem ser absorvidas pelo milho. Então, vai, no caso, ó, aí ele morreu aqui, aí vem os vegetais, o resto aí serve e vai para o milho, que a gente chama, aqueles instrumentos que a gente coloca, aquilo ali são decompositores, certo? São coisas que vão para ali, que o pessoal chama de estrumo, outros chamam de várias coisas que botam nas plantinhas, tá certo? Então, isso é uma cadeia alimentar, tá bom, queridos? Então, vocês, depois que vocês passarem por essa cadeia alimentar, na página 54 tem falando sobre o desequilíbrio da cadeia alimentar, que justamente há um equilíbrio entre vários tipos de produtores, consumidores e os decompositores também, mas esse ciclo pode ser prejudicado caso ocorra alguma interferência humana na natureza, que a gente chama de desequilíbrio ecológico, que a gente tá vendo aí um rio, né? E nesse rio tá indo um esgoto, está caindo dentro do rio, e isso vai, com certeza, vai poluir a água, e muitos dos peixes que vivem lá ainda irão morrer, tá certo? Não só eles, né, mas as plantas aquáticas também, porque os peixes são menores e os predadores se somem, porque aí, quando se polui, não tem como ficar mais, tá certo? Então, vocês irão fazer, depois desse assunto, vocês irão fazer as páginas do livro. Caso a página 54, 55 e a página 56. 54, 55 e 56 do livro de vocês de ciências, ok? Então, boa atividade, caprichem e até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Tchau!